Pessoal, hoje nós vamos estar falando sobre enzimas e vitaminas. As enzimas, elas nada mais são do que proteínas, só que elas são proteínas que têm funções catalisadoras, ou seja, funções de acelerar reações, coisas que nosso corpo iam a funcionar de uma forma muito lenta, através das enzimas, ela vai acontecer muito mais rápido. Isso por quê? Porque a enzima, ela vai diminuir o que nós chamamos de energia de ativação. Então, como vocês podem ver no gráfico, quando eu estou utilizando a enzima, o meu tempo ele se torna muito mais rápido. Por quê? Exatamente porque ela diminuiu a energia minha de ativação. Por isso que ela tem essa função catalisadora. E ela é extremamente importante porque ela tem essa função, ela realiza o que ela precisa realizar sem perder a sua estrutura. Como que isso acontece? Através de um complexo chamado complexo enzima-substrato, onde eu tenho a minha enzima ela vai ter um sítio ativo e esse funciona como se fosse um quebra-cabeça. Eu vou ter exatamente um substrato para uma enzima. Nunca uma enzima ela vai se encaixar em algum substrato que não seja competente a ela. Então, nessa primeira você pode ver, eu tenho a minha enzima, que está embaixo, e o substrato. Ele vem e se encaixa exatamente nela. Quando isso acontece, a gente chama isso de complexo enzima-substrato. Depois da enzima acelerar a reação, ela fazer a reação acontecer, eu vou ter um complexo chamado complexo enzima-produto. E aí, isso eu vou ter a quebra dessa minha molécula. Um exemplo que isso acontece, por exemplo, é a quebra de sacarídeos, a quebra do açúcar mesmo no nosso organismo. Então, se eu tenho, por exemplo, uma molécula como a lactose ou como a sacarose, essa molécula ela vai precisar ser quebrada para poder cair na via glicolítica, como a gente já viu, e aí sim fornecer energia pra gente. Só que quem faz isso? As enzimas. Então, a lactose, ela produz uma enzima chamada lactase. A sacarose, ela produz uma enzima chamada sacarase. Então, eu preciso exatamente dessa enzima para se ligar a esse substrato. E como você tá vendo, você deve ter observado, a enzima, ela vai receber o nome do substrato mais o final ase. Então, aí no final eu vou ter a quebra desse produto. O que vai influenciar na reação enzimática? A minha concentração de enzima. Quanto maior a minha concentração de enzima, se eu vou ter a reação acontecendo muito mais rápido, né? Porque ela tem com que reagir. A concentração de substrato também, só que eu tenho que tomar cuidado. Por quê? Se eu aumento a minha concentração de substrato, isso sim vai aumentar a velocidade de reação, mas dependendo da quantidade de enzimas que eu tiver. Se eu, a partir do momento que as minhas enzimas elas estejam todas com seu sítio ocupado, aí não tem, o substrato ele não consegue mais reagir, eu preciso liberar só depois da liberação dessas enzimas, então a gente chega no momento que tem um momento de saturação. Então não vai aumentar a velocidade da reação. A temperatura ótima, então cada enzima ela vai funcionar de uma temperatura. Se você diminuir essa temperatura, ela vai ficar inativa ou ela vai diminuir a velocidade de reação. E se eu aumento muito a temperatura, vamos lembrar que proteínas com alta temperatura sofrem desnaturação, então a gente perde essa enzima. E também o pH ótimo, porque também existe a inativação de proteínas por pH. Então, se a enzima ela não tiver no pH que ela serve ali, ela vai ficar inativada. Então, são fatores extremamente importantes. E a enzima, ela pode funcionar como? Ela pode ser o que a gente chama de apoenzima ou então de aloenzima. Isso nada mais é, uma apoenzima é quando ela é a enzima que funciona normal, sozinha. E a aloenzima é quando eu preciso que essa minha enzima ela esteja associada a um cofator. Esse cofator ele pode ser um íon inorgânico, como sais minerais, por exemplo, ou então uma molécula orgânica como as vitaminas. Então, elas vão funcionar como eles são esses cofatores e eles associados à enzima, eles conseguem funcionar. Então, como vocês podem ver na figura aí embaixo, então eu tenho a minha apoenzima, que é ela normal, ela entra em contato com esse cofator, mais uma vez, são extremamente
pecinhas de quebra-cabeça. Quando ela está associada com esse cofator, aí sim o substrato consegue se ligar. Se você não tiver o cofator, ela não existe o funcionamento correto da minha enzima. E aí as vitaminas se tornam tão importantes, exatamente por ser esses cofatores. Então, às vezes você tá com algum problema no seu corpo, que é exatamente porque está faltando uma vitamina. Então, a sua enzima, ela tá lá, mas ela precisa do cofator para funcionar e por isso que às vezes a gente tem problemas. As vitaminas, elas podem ser lipossolúveis ou hidrossolúveis. As lipossolúveis são aquelas que são dissolvidas no lipídio. Então, como ela consegue ficar armazenada na nossa gordura, você não precisa consumir uma grande quantidade todos os dias, porque ela tem uma certa reserva no seu organismo. A gente costuma dizer o KD, que é a vitamina K, A, D e E. Então, essas vitaminas, elas são as lipossolúveis. E as hidrossolúveis, que é a B e a C. Essas hidrossolúveis, elas são dissolvidas na água. Então, o seu corpo, ele vai pegar o que ele precisa, mas ela vai ser eliminada na urina. Então, você precisa estar consumindo todos os dias essas vitaminas. Então, aí só pra gente ver mais ou menos o que nós precisamos de cada uma vitaminas. Lembrando que a vitamina E, ela é extremamente ligada à visão. A vitamina D, ela no peixe, através do ômega 3, que ele é uma fonte de vitamina D muito grande, assim como a luz do sol e o leite também, seus derivados, né? Que ela vai ajudar principalmente na manutenção dos nossos ossos. A vitamina E, que ela está extremamente ligada com a esterilidade. A vitamina K, com a coagulação. Todo o complexo de vitamina B tem várias funções, mas geralmente funções ligadas ao nosso sistema nervoso, principalmente. Lembrando que a gente só tem que tomar cuidado com a vitamina B12, porque a vitamina B12, ela só é produzida quando nós temos a produção de proteína animal, né? Então, a partir da carne, a partir do leite, do ovo e dos seus derivados. Então, pessoas, por exemplo, veganas, ela vai ter uma deficiência de vitamina B12 muito grande. O ácido fólico nada mais é do que a vitamina B9, que as grávidas têm que tomar para não causar problemas com o feto.